lá. 2 Timóteo 3, versículo agora 10 ao 12. 10 ao 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Eu te agradeço pela tua bênção na minha vida. A bênção de ter sido salvo, de ter sido chamado, a bênção de ter sido escolhido para pastorear. E eu peço que nesse momento o Senhor acalme nossos corações, que o Senhor fale a cada criancinha, ao Asaf, ao Theo, ao Nicolas, ao Isaías, ao Enoque, todas as crianças presentes no templo, que o Senhor possa preparar o ambiente, esse momento, para que a Tua palavra possa ser proclamada, pregada. Queremos Te agradecer pela bênção de termos no culto crianças. Nos ajuda, Senhor, necessitamos da Tua misericórdia, necessitamos do Teu auxílio nessa hora. Abençoa o Teu povo que está conosco e aqueles que não reconheceram ainda o Teu senhorio, que possa nessa noite ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado por esta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podia se sentar. Queremos também agradecer àqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, também pela página da igreja no YouTube. Os cultos são transmitidos e às vezes parentes nossos estão ouvindo lá na Paraíba, em São Paulo, Recife, Fortaleza e tantos outros lugares. Que Deus abençoe grandemente a todos. Irmãos, é um prazer poder de novo estar no púlpito de Hermon e lembrei que eu ia orar, esqueci de orar pelo Alair, esposo da Débora. Ele é policial militar e quando eu cheguei ele estava saindo e ela falou que ele estava indo para o trabalho, né? Ela me contou que fica muito preocupada à noite, né? Quando o Alair trabalha como policial. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, onde as coisas estão sendo invertidas. A própria humanidade está assim. E aí nós queremos tentar descobrir por que a humanidade está dessa forma. A humanidade, irmãos, ela é inconversa. A humanidade, ela é rebelde. E é natural que a humanidade inverta os valores, né? E eu fiquei pensando no Alair, até com os últimos acontecimentos no nosso país, aonde aqueles que têm o direito de nos defenderem, não são valorizados. Uma mulher honesta, um homem honesto, um homem digno, uma mulher digna, um jovem obediente, não são valorizados. Mas quando a pessoa começa a praticar seus crimes, ou a viver uma vida imoral, ilegal, a sociedade aplaude, como diz Isaías, aquela população aplaudia os seus pecados, enaltecia os seus pecados, e nós olhando para tudo isso, ficamos pensando, Senhor, quando é que as coisas vão mudar? Quando é que nós vamos ver a justiça sendo praticada, o direito sendo praticado, as crianças sendo guardadas e protegidas? Quando é que nós vamos ver os homens amando suas esposas, as esposas sendo submissas a seus maridos, respeitando seus maridos? A Bíblia diz isso. Mulheres, respeitai os vossos maridos, maridos, amai vossas esposas. E meus irmãos, está aqui o texto bíblico que nos manda fazer isso. Eu, irmãos, aprendi até na escola a obedecer às autoridades, a olhar para um policial e ter nele um sentimento de respeito. Me perdoe, irmão, dentro dos bairros, nas favelas hoje, o povo aplaude e a gente usa palavras que não posso usar aqui no púlpito, mas enaltece o traficante, o ladrão, e nós xingamos o policial. E essa sociedade está amargando e tomando do seu próprio veneno, quando desconhece a palavra de Deus, que diz que eles são autoridades. E meus irmãos, isso é só uma linha do que nós podemos falar nessa noite, baseado nesse texto de Paulo a Timóteo. Essa é a última carta de Paulo, ele está preso,
daqui ele não vai sair mais, ele já se despediu, Nero vai mandar cortar a sua cabeça, e ele, preocupado, não com a vida dele, preocupado com a pregação do Evangelho, com a proclamação da verdade, ele escreve essa carta para Timóteo. Nós conhecemos essa carta como carta pastoral, e ele vai escrever para Timóteo, irmãos, essa carta é maravilhosa, e não é só para pastor. Não sai daqui pensando, pastor, essa carta é só para pastor. Não, essa carta é para crente. Essa carta é para homem que tem vergonha. Essa carta é para mulher que tem vergonha. E ele vai escrever essa carta e ele começa dizendo para Timóteo o seguinte. Olhe lá, versículo 1 que o João leu. Sabe, porém, isto, Timóteo. Fica ciente. Sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os dias são difíceis, irmãos. Os dias são dias maus. Os dias são dias perversos. E às vezes nós ficamos preocupados porque nós vemos muitos crentes. Preste atenção, é conosco que eu estou falando, comigo. A gente vê muito crente vendo a vida cristã como um parque de diversão. A Disneylândia, Beto Carreiro World. Parece que ser crente é uma coisa gostosa, é passear pelo shopping. Não é que está errado você ir no shopping, mas entenda que a vida cristã é uma guerra. Que a vida cristã é uma batalha, e é uma batalha, é uma guerra, onde está destinado a vida ou a morte. Uma hora ou outra você vai ser colocado em uma encruzilhada, ou numa bifurcação, onde você vai ter que tomar uma postura, ou de morrer por Cristo, ou de viver sem Cristo. E não sucumbir ao mundo, e não ser fascinado como os Gálatas, que Paulo diz, eu estou assim estremecido, porque vocês ouviram o Evangelho. Conhece o Evangelho, sabe que Jesus, o justo, morreu por vocês na cruz. E vocês estão aí, eu sou crente, mas eu não tenho que fazer o que a Bíblia manda, também não é tão assim, a igreja mudou, os tempos mudaram. Meus irmãos, a palavra de Deus é imutável, não muda, a Bíblia não muda, Cristo não muda. A sua mensagem não muda, é perpétua, é uma rocha que não muda. E quando você e eu queremos mudar a palavra e moldar ela a nós estamos encrencados. Quando nós achamos que a palavra pode ficar colorida, pode ser palatável, vamos colocar um pouquinho de açúcar, que eu posso flertar com o pecado, com o mundo desobediente, com uma ideia que o mundo impõe sobre nós, que o pecado não é tão terrível assim. Não lembro qual foi o pregador que disse que o trabalho do diabo é fazer com que o céu é ruim, o inferno é bom. E as pessoas estão acreditando nisso. E mais triste, irmãos, que não é só as pessoas do mundo, mas é muitos que estão dentro da igreja. Acham que pode estar na igreja e viver uma vida contrária ao que a palavra de Deus diz. Por isso que essa igreja, na pessoa do seu pastor, prega a palavra. Diz o que a Bíblia diz. Quem entrar por aquela porta vai ouvir o Evangelho. Que Evangelho? Que Evangelho? Para muitos o Evangelho é estar bem. Para muitos o Evangelho é ser alegre. O hedonismo. Queremos ser alegre, então vamos para um lugar onde tem muita festa, muita dança, liberdade, tudo. Ou senão o Evangelho é narcisismo. Jesus me salvou para eu ser o mais bonito da minha classe, o mais bonito da minha rua, o mais bonito da minha cidade, o mais bonito do meu trabalho. E vai enchendo o crente de tudo que é ruim. Mas, irmãos, o Evangelho de 1 Coríntios 15:3 é: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. 1 Coríntios 15:3 e 4. Isso é o Evangelho. Que alguém justo, santo, morreu por gente como você e como eu, que não vale nada. Essa é a verdade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Nero estava procurando Paulo para cortar a cabeça. E ele diz, eu vou para Roma. Paulo não vai para Roma, Paulo, tu vai morrer, eu vou para Roma. Jesus apareceu para mim, Jesus me salvou, eu sou um devedor, eu vou para Roma, eu vou pregar em Roma. Tu vai morrer, Paulo. Ele disse, eu vou, sabe por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo estava ciente que ele podia morrer pelo Evangelho, e ele não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho não deu casa nova para Paulo, não deu carro, não deu namorada, não deu namorado. Ele diz: o Evangelho é Jesus morrendo por mim. Muito crente não sabe disso hoje. Muito crente acha que tem que ir para a igreja para ser feliz. Irmãos, nós somos felizes seguindo a Cristo. Agora Paulo vai dizer: vocês querem saber por que o mundo vai ser difícil? Por que o mundo vai ter tempos difíceis? Alguém podia dizer assim: pastor Maciel, os últimos dias serão difíceis porque virão pandemias. Os últimos dias serão difíceis porque a inflação vai estar alta. Os últimos dias serão difíceis porque vai faltar água. O texto bíblico nos diz, viu, André? Está escrito aqui, eu vou ler. Você acompanha na sua Bíblia aí. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos estão difíceis? Vamos para a resposta. Creio que o pastor Raimundo concorda comigo. Tá, aqui tem como se fosse uma pergunta retórica com a resposta dada pelo Espírito Santo para você e para mim. Por que os últimos dias, Paulo, serão difíceis? Lá vem a resposta. Pois os homens, e aqui não é só o homem do sexo masculino, mas aqui a palavra é o antropos, o ser humano, gente, homens e mulheres, jovens, velhos, idosos, brancos, preto, rico, pobre, todos. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Quantas jovens, quantos rapazes entraram pelo mundo do lesbianismo, do homossexualismo, porque ouviram a conversinha mais bonita lá da colega da faculdade, da escola, e não tiveram domínio de si, a ideia própria, dizer: não, minha mãe e meu pai me ensinaram isso aqui, eu aprendi isso aqui desde criança. Vamos mudar agora porque um colega disse que é assim, que é diferente. Recentemente eu ouvi isso de uma menina de 19 anos. Tenho 41. Estou numa roda de pessoas. E a pessoa se saiu assim: a gente sabe, pastor Maciel, que os mais idosos têm dificuldade de lidar com o novo. Olha só, isso é uma sábia, né? O novo. Eu olhei para aquela criança: o novo? Você acha que essa prática abominável aos olhos de Deus é novo? Eu disse isso para ela. E para quem estava lá, eu disse: Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas, então isso não é novo? Pecado não é novo? Pecado está no Éden. Não, isso é uma visão nova, isso é uma ideia nova, bonita. Eli, Elé, Eló, não é mais ele nem ela. Uma loucura. Coisa nova, pastor. Que coisa nova? Deixa de ser infantil, vai ler a Bíblia. Pecado desde o Éden. Em Romanos 5,12, Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, a morte passou todos os homens por outros pecados. O pecado está aí acabando com tudo, destruindo o casamento, acabando com os jovens. Essa semana, não sei se vocês viram, de um policial, foi chamado para socorrer um acidente de carro, e quando ele chegou lá para o acidente, quem é que estava dentro do carro, toda quebrada e morta? A filha dele, 17 anos, 18 anos. Ele começa a gravar o vídeo, começa a chorar e dizendo: quantas vezes para minha filha, olha essas amizades, minha filha, olha esses amigos. Irmãos, escute uma coisa de quem tem 40 anos, para os jovens que estão aqui, que estão nos vendo pela internet. Eu sempre ouvi dos meus pais: o seu melhor amigo é eu e sua mãe. Quantos hoje desprezam o amor do pai e da mãe, conselho do pai e da mãe por causa de um amigo da escola, daquela menina da escola? E enveredam por caminhos, como diz o provérbio: há caminhos que aos homens parecem bons, mas ao final são caminhos de quê? De morte. Quantos homens deixam de estar com a sua esposa para estar com um amigo? Para estar com um amigo, um colega, que é meu amigo há muito tempo, ele bebe, fuma, está na quinta esposa, mas é meu amigo. Quantas mulheres perdem e deixam o seu esposo para estar com mulheres recalcadas, que não são amadas,
Aí vai dizer, não, vida boa é de solteira, a gente faz o que quer, vai para onde quer, faz o que quer, e vai para o inferno depois. Meus irmãos, são dias cruéis. Inimigos do bem, vamos terminar a lista, são 19 coisas. Traidores, atrevidos. Vocês veem isso hoje, irmãos, na sociedade? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A última coisa, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aí Paulo diz para Timóteo, foge também destes. Foge, se afaste. Eu dou esse testemunho, há 8 anos que estou nesse púlpito. Quando eu me converti no bairro da Raiz, eu não precisei dizer para os meus amigos que eu tinha que me afastar deles. Quando eu comecei a dizer, não posso olhar para essa revista, isso é pecado. Eu não posso ouvir isso aí, isso é pecado. Eu não posso conversar, isso é pecado. Ih, está muito chato, vai daqui, vai-te embora. Eles mandaram embora. Graças a Deus por isso. Agora, muitos hoje, não, eu sou crente, mas não vou deixar meus amigos. Meus amigos me levam para onde eles querem. Paulo diz, Timóteo, os homens serão assim, e o seu papel, Timóteo, é foge destes. Foge. Busca andar com pessoas santas. Busca andar com pessoas crentes que vão te levar mais perto de Cristo, não mais longe. Trabalhe, viva, se relacione com pessoas que tenham conteúdo e que seja um conteúdo espiritual, cristão. Alguém que vai levar você, que vai lhe acrescentar algo, não tirar algo. Ah, eu sou crente, mas não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para estar perto de Jesus, porque eu tenho que brincar, passear, estudar, trabalhar. Eu não tenho tempo para Jesus. Aí você vê o crente cheio de coisas mundanas. Dentro desse contexto, dessa situação, dentro desse palco, esse pano de fundo, essa população inconversa, esse povo duro, esse povo com a testa empedecida, o que é que nós temos que fazer então? Aí você vai comigo lá para o versículo 10. Paulo mostra para Timóteo como a situação vai estar. E agora Paulo diz, Timóteo, o que é que você vai fazer? 3 coisas Timóteo tinha que fazer. Que serviu para Timóteo, serve para mim e serve para você. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é inspirada. Se você quiser virar a página na sua Bíblia, 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a correção, e para a repreensão, e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada, é a palavra do próprio Deus. E Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, o mundo vai estar ruim, os homens serão assim, nós estamos vendo aí. Os homens roubam, matam, destroem, fazem tudo que eles querem. Ainda vão na frente da televisão chorar ou, eu não sei, enganar o povo. Diante desse contexto, diante desse palco, desse pano de fundo, dessa população, desse povo, dessa proclamação de pecado, o que era que Timóteo tinha que fazer? E eu creio que se você e eu fizermos, seremos pessoas inteligentes. Se você e eu fizermos isso aqui. 3 coisas, pregação presbiteriana. Introdução, 3 pontos, conclusão. Primeira coisa que você vai fazer, versículo 10. Tu, André, Elivaldo, Murilo, Maciel, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O que é que Paulo diz para Timóteo? Segue de perto, Timóteo, o meu ensino. Lembram de Pedro? Quando a coisa ficou difícil, lá no Calvário, Pedro começou a seguir Jesus de longe. E muitos cristãos estão assim, querendo seguir Jesus de longe. Eu vou na igreja quando der. Eu não tenho compromisso com a igreja. Eu não tenho que dizimar, nem que ofertar, nem que ler, nem que orar, nem curso de doutrina, nem curso de oração. Eu não preciso. Estão seguindo Jesus de longe. E Paulo diz, Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, irmãos, perto é comunhão. Comunhão com Jesus. Tem uma melhor percepção, eu observo melhor, irmãos. Eu tenho uma visão melhor das coisas do mundo quando eu estou perto de Jesus. Não adianta, meus irmãos, a gente simplesmente dizer que é evangélico
que a gente é crente, se a gente não vive como tal, se a Bíblia não é a palavra de Deus na minha vida, se eu não leio, se eu não medito nela, se eu digo, Senhor, eu posso, eu não posso, se eu faço o que eu quero, eu estou em obediência à palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, o tempo está aí. Quer ficar desse mesmo jeito? Eu lembro, irmão Benaí, que o pastor Federico dizia, você sabe por que Jesus percebia a multidão? Olha, como é tão simples e eu nunca tinha percebido isso. Sabe por que Jesus percebia a multidão? Porque ele estava fora. E veja, não era porque ele não se misturava com o povo. É porque eu posso sentar com qualquer pessoa de qualquer tipo de prática, mas praticar a mesma coisa não. Vocês vão entender? Acho que ninguém me entende, todo mundo dormindo. Está acordado ainda aí, André? Jesus via a multidão porque ele não estava da mesma maneira que a multidão. A multidão estava lá, eu quero pão, eu quero comida, eu quero alegria, eu quero felicidade, eu quero saúde. Jesus eu não quero ouvir. Então Jesus via a multidão. E ele podia ver porque ele era diferente. Irmãos, nós, você e eu, os homens que estão aqui como crentes, eu tenho dito isso nesse púlpito, ande com a sua esposa, viva com a sua esposa, não ande com amigas, não fique sozinho em lugares com amiga, está errado, isso é um problema, pode trazer problema à sua vida. Mulheres, o seu maior confidente, o seu maior amigo, aquele que tem que lhe ouvir, tem que ser seu marido, não é seu patrão, não é seu amigo. Ande perto de Jesus, tenha comunhão com Ele, esteja perto dele. Outra coisa que Paulo diz para Timóteo: tu tens seguido de perto meu ensino e meu procedimento. Irmãos, nós vivemos na época da incoerência. Eu acho estranho. E meus irmãos sabem que me conhecem desde pequeno. Eu estou com 41 anos, 20 anos no Evangelho. 21 anos no Evangelho, melhor dizendo. Todo domingo eu me esguelo aqui nesse púlpito. Aqui na rádio, outras igrejas, quando é conferência, aonde Deus tem me levado. E eu oro, eu choro, eu tremo, eu subo aqui com as pernas frias, dizendo, Senhor, me dá sabedoria para ler o texto, o que o texto diz. E eu vejo aqui 30 pessoas hoje. Aí eu ligo o Facebook, tem um menino com as calças frouxas, as orelhas cheias de argola, dizendo assim para o povo: o ponto fraco de Deus é você. Jesus é o centro de Deus, a Bíblia é o centro de Deus, mas você é o centro de Jesus. Aparece uma menina chamada Priscila Alcântara e diz: você pode estar em pecado, mas você não é pecador. Me perdoa a expressão, que diabo de mensagem é essa? Que tipo de pregador é esse? E o mais absurdo, uma multidão seguindo isso aí. Pregações falsas, mentirosas, do diabo, do inferno, enaltecendo o ego do pecador, dizendo o pecador que não se importa como se veste, não se importa como fala, se relaciona antes do casamento, isso não tem problema. E uma multidão de gente seguindo essas pessoas. E eu fico pensando, Senhor, o que é que está acontecendo? Paulo diz, Timóteo, olha o teu procedimento, proceda santamente. Eu disse para minha esposa, a gente estava numa reunião, eu disse, irmãos, o maior medo que eu tenho é de um dia que eu estiver pregando, e hoje ela não está aqui, está cheia de trabalho, está soberbada. Eu disse, o maior medo que eu tenho é de um dia eu estar pregando em Hermon, e a Daiana se levantar e dizer, mentira! Você prega o que não vive. E ela sabe disso. E depois a gente ficou conversando em casa sobre isso. Eu digo, será que há a possibilidade de um dia isso acontecer? Ela sabe dos meus erros. Mas o procedimento, irmão, Deus sabe a vontade que eu tenho no meu coração de viver e fazer o que a Bíblia manda. Paulo diz, Timóteo, fica perto. Olha o procedimento que é testemunho, que é vida. É vida. A minha vida, irmãos, quantos jovens, dentro da igreja é uma bênção. Em casa não fala com os pais. Quantos jovens é uma bênção lá na igreja. Canta, toca, faz zoada. Mas em casa é um péssimo testemunho. Nem a cama não arruma. Quantos homens e mulheres em casa também, terríveis. Mas na igreja parece uma imagem daquelas que a igreja católica tem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Tenha conteúdo, tenha vida. Fique perto do Senhor, tenha procedimento. E outra coisa, para a gente terminar,
ele fala: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento e propósito. Irmãos, Deus não nos salvou. Ele disse assim: vai, faz o que tu quiser. Tem um propósito. Um propósito. A sua vida tem propósito. Você está aqui para quê? Amanhã ou mais tarde vocês vão saber: pastor Marcial morreu, irmão Mário morreu, Penaí morreu. Vocês vão morrer, todos vão, ninguém aqui não vai morrer. Mas e quando deu vida, o que é que eu faço? Qual é o propósito da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? E eu queria dizer para os adultos aqui que se você acha que a sua vida não tem mais propósito, você não está vendo mais nada porque para trás, olha, só tem saudosismo, olha para frente, não vê muito tempo mais, é o meu caso, do irmão Rai, né? Do irmão Benaí, chegou já aos 40 do primeiro tempo, né, irmão Mário? Não tem muito tempo mais não. Olha lá, estamos já batendo na trave, 40, 50. Mas aí o que é que eu olho? Eu olho para minha filha, que tem 10 anos. Eu olho para a Raquelzinha, que mora no meu coração. O que é que nós vamos deixar para essa sociedade, irmãos? Será que daqui a uns anos vai ter um pregador aqui, com a blusa rosa, falando coisas bonitas para encher o coração do pecador, dizer que o pecador merece ir para o céu, porque é gente boa, porque faz obras boas, porque é filantrópico? Não, irmãos. Eu oro para que daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, tenha um pregador nesse púlpito, dizendo para o povo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que todos são pecadores. E precisam se converter. Precisam reconhecer que é pecador e mudar. E ficar parecido com Jesus a cada dia. Só um último exemplo, para a gente terminar esse terceiro ponto. Eu encontrei um rapaz aqui certa vez. Aí ele passou todo enfeitado. Está indo para onde, rapaz? Está indo para a igreja. Eu disse: você me responde uma pergunta que eu vou lhe fazer? Ele disse: pode fazer, pastor Marcelo. Eu disse: você está quanto tempo na igreja? Ele disse: não, eu comecei aí uns meses aí. Você hoje está mais parecido com você ou com Jesus? Ele foi e disse: não, eu acho que eu estou parecido mais comigo. Eu digo: mas a Bíblia diz que nós temos que parecer com Jesus. Vocês já perceberam que os crentes querem perder a sua identidade de crente? Eu quero ser crente, mas eu quero parecer comigo mesmo ou parecer com o mundo, para que o mundo me aceite. Há uma necessidade de aceitação, né? E a gente está preocupado com o que o mundo pensa de mim, o que o mundo acha de mim, mas não se preocupa com o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus está achando do meu comportamento, da minha roupa, do meu cabelo, dos meus brincos, do meu sapato. O que é que Deus está achando do meu comportamento com a minha mãe, com o meu pai? Deus se importa, irmãos. E eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa, com o que Deus se importa, e não agradar o mundo. Então Paulo diz: olha, qual é o teu propósito de vida? O propósito de Paulo: viver para Cristo e morrer para Cristo. Então ele está morrendo, ele diz: Timóteo, o mundo está assim, esteja perto, tenha um procedimento santo, de testemunho de vida, e o teu propósito, o teu objetivo, o teu alvo: fé, longanimidade, amor e perseverança, irmãos. Coisa maravilhosa. Agora, para Paulo não deixar Timóteo iludido, pensando assim: então eu vou ser de Jesus e vai ser uma bênção. Eu vou ser de Jesus, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me aplaudir, vai ser uma alegria, que nem eu quando eu entrei na igreja há 20 anos atrás. Eu achava que a igreja foi só me chamarem para ser diácono e professor de escola dominical, que eu percebi que a coisa não era tão bonita como a gente imaginava, não. Dentro da igreja a gente tem luta, mas eu prefiro morrer na igreja do que viver fora dela. Porque é na igreja que Jesus se manifesta, é na igreja que Jesus fala. E Paulo, para não deixar Timóteo só com a metade da mensagem, veja versículo 12, para a gente terminar. Ora, todos quanto querem viver poderosamente em Cristo, todos quantos querem viver alegremente em Cristo, todos quantos querem viver ricamente em Cristo, todos quantos querem viver completamente alegre em Cristo. É isso? Está aí, irmãos? O que é que está escrito aí? Piedosamente. Nós temos um mundo cheio de gente hipócrita, egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente, ingrato, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniador, sem domínio de si.
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres. O mundo está assim, mas dentro da igreja, Paulo diz, olha Timóteo, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo. Tem muita igreja aí, muita gente poderosa. Está faltando gente piedosa. O que é ser piedoso? É botar a camisa mais velha que tem para vir para a igreja? Não, mas não é isso não. É você ser uma pessoa de fato piedosa. Querer parecer com Cristo. Querer viver para Cristo. Reconhecer que você estava indo para o inferno e Jesus te resgatou do inferno. E agora você diz, Senhor, o que eu for, o que eu tiver, o que aparecer, que seja para a glória do Senhor, não para a minha. Paulo diz, Timóteo, você busque viver piedosamente em Cristo, mas se prepare, porque vai vir o quê? Perseguição. Perseguição. Então cuidado, crente, quando você estiver sendo aplaudido pelo mundo. Jesus disse, o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Ele não está dizendo que é proibido na Ponta Negra, não. Nem tomar sorvete, nem tomar banho lá na Sutuba, não. Não está dizendo isso. Cuidado quando você e eu estivermos nos moldando ao mundo. Que Paulo diz, se estiver vivendo piedosamente em Cristo, há de sofrer perseguição. É melhor, irmãos, a gente sofrer agora um pouquinho por Cristo, do que sofrer na eternidade sem Cristo. Se Ele nos salvou, que Ele possa nos sustentar e que você possa cada dia botar sua confiança nele. Ciente de 3 coisas: você está perto dele, você procede de acordo com ele e o seu propósito de vida é o propósito que ele designou para você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, obrigado pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome, Senhor, porque ainda hoje tu tens sido benigno conosco, tu tens sido bondoso conosco, Senhor. Diante de tanta maldade, tanta crueldade, Senhor. Tantas crianças que até perderam seus pais, vão ter que ser criadas agora por parentes, não vão ter mais o colo do seu pai, por causa da maldade humana. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias, que o Senhor tenha misericórdia das crianças, e que o Senhor encha o teu povo do teu Espírito, para que o teu povo viva de acordo com a tua palavra, Senhor. Tenha compaixão do teu povo ainda nesses dias, um mundo tão cruel, que o Senhor nos guarde minha casa, minha esposa, minha filha, minha vida, me ajude, a mim e a meus irmãos, as minhas irmãs aqui presentes, que amanhã, ao enfrentarmos o dia, como temos conseguido enfrentar todo esse ano, Senhor, tão difícil, que a tua graça se manifeste nas nossas vidas e que a gente possa glorificar o teu nome, Senhor, mas com a nossa vida, estando perto do Senhor, com o nosso procedimento, com um propósito bem definido, de mesmo que sejamos perseguidos, queremos viver piedosamente aos teus pés, Senhor. Muito obrigado por esta igreja. Obrigado pelas igrejas que pregam a tua palavra verdadeiramente. Engrandecemos o teu nome, Jesus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do teu Santo Espírito seja derramado sobre o teu povo, agora e para todo sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Breathe on my weakness, for all I want
So make my whole life your upper room. Help me, Holy Ghost. I need you more than I can say. May your thoughts become my own, till the farthest will be done in me. So help me, God, breathe on my weakness. For all I want is to be like Jesus, and I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room. So help me, God, breathe on my